Bom dia, bom dia, bom dia, nessa quinta-feira incrível, para fechar o mês, tá quase chegando o fechamento do mês e vamos que vamos, meu Deus do céu. Aqui, meu filho, nós estamos navegando em tempos de alegria e felicidade com a Bolsa de Valores, porque ela está otimista e o mais encantador é que o dólar está caindo. Oh, minha alegria é tão grande quando o dólar cai. Vamos lá, gente. DAX. Vamos lá, verificando. O DAX está em 0% hoje, tá? Então ele está estável. De novo, ontem ele estava estável, hoje ele está estável num patamar alto. Então tá tudo dentro de uma estabilidade. Logo, logo começam as oscilações, realizações de lucros está devagar, umas ações aqui, outras acolá. O Brasil ontem fechou em 110 mil pontos, subiu 0,3%. 110 mil pontos, 132 mil. Muito bem, ele bateu a, vamos dizer, métrica de reflexão, se a gente pode dizer, né? Porque o pessoal de bolsa, eles costumam falar, ó, se atingir tanto, nossa, se atingir tanto, tal. Então eles criam algumas metas e vão atingindo aquilo. Inclusive teve corretoras que pegou e falou que poderia chegar, e eu não estava acreditando muito, mas chegou aos 110 mil pontos. Mesmo estando um pouco inflado, pelo que eu percebo, aconteceu algumas coisas interessantes na bolsa ontem. Vejam bem, eu estava dando uma verificada nas ações que subiram e nas ações que caíram. As que tinham subido demais da conta, elas começaram a cair, mesmo estando subida a Bolsa de Valores no geral. Ações tipo, vamos lá, vou falar umas grandonas e vocês vão vendo o que aconteceu. Ambev caiu 1,8%, Alpargatas subiu 3,1%, Bradesco caiu 1,6%, Bradespar, que faz empréstimo, subiu 1,2%. Então, na mesma empresa teve algumas oscilações, ou seja, ele teve algumas regulações do que tinha subido muito para voltar a cair um pouquinho. Teve umas subidas que foi assim estrondosa, tipo CVC subiu 9,8% ontem. Siderúrgica subiu 2,5%, Siderúrgica Nacional. Eternit, que pagou a dívida lá, que vai pagar credor, subiu 15,2%. Gafisa, que é uma construtora, 9,2%. Beleza. Aí teve algumas outras, teve uma que subiu um monte, ó, MMX, Miner, de mineradora, 81% subiu em um dia, 81%. Vai vendo tanto que subiu a bichinha lá, hein? Subiu demais da conta. Positivo, empresa de tecnologia, subiu 8,8%. Marco Polo, empresa de construção de ônibus, subiu 4,7%. Então estou falando algumas subidas muito altas que justificou aquela subida de ontem da bolsa, certo? Para dar o contrapeso em outras ações. Ó, a Usiminas subiu um monte, 5,1%. 7%, que depende, são várias ações da Usiminas, então você tem a PN e tem a ON. A Petrobras, ela ficou no 0 a 0 com uma leve queda. Então nós temos aí algumas ações que subiram bem, outras que caíram mais ou menos, e por isso que nós temos aí uma regulação aí da situação, certo? Eu ainda acho que ela tá meio gordinha, se a gente pode dizer assim, das ações. Tem algumas ações que tem fôlego para subir. Tô vendo aqui que tem algumas que ainda tem fôlego para subir, mas tem um monte aqui que estão com os valores muito altos. Só que aí acontece o seguinte, eu vou explicar uma coisa para vocês. Tem algumas empresas, como as mineradoras, elas estão subindo o seu valor em valor de dólar, porque ela não é uma empresa referência Brasil. Ela é uma empresa referência mundo. Todas as vendas dela são exportações. Todo o ajuste dela de venda de valor de produtos é em dólar. Então, o valor das ações também se reajusta. Além de subida
do valor das ações no padrão dela de vendas, ela ainda tem a subida no valor de dólar dela. Porque o câmbio desvalorizou mais de 40%. Então ela teria que voltar no que ela estava no passado, mais 40%. Isso vai acontecer. Normalmente essas coisas de câmbio acontecem na Bolsa de Valores depois de uns 6 a 8 meses. Então assim, deu inflação de câmbio. Até 6 meses começa a subir o preço dos alimentos. Depois de 6 meses até 8, 9 meses, começa a subir outros tipos de produto, que é barco, não sei o que, as outras coisas. E as ações das empresas começam a subir depois de uns 9 meses, 8 meses, mais ou menos, começa a subir e vai até um ano. Então, entre 8 meses e um ano, começa a subir a diferença de valor de dólar em relação ao mercado das ações. Então, como aqui subiu, foi o pico, deu bastante, mais ou menos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, tá começando a subir, só que ainda estamos com uma crise de pandemia. Então eu acredito que a Bolsa de Valores, ela vai querer começar a subir de fato para uns 140 mil pontos, lá para janeiro ela começar a querer dar degradada. Por quê? Janeiro ela vai começar a ter, de fato, as programações de distribuição e venda das vacinas, e também nós vamos ter uma certeza política no mundo, como que ficou, como que deixou de ser. Os Estados Unidos está trocando os funcionários agora, eles trocam o presidente da República no meio de janeiro, então é um período que vai pegar e já vai entrar tudo pronto, as coisas tudo pronto. Então eu tô com muita esperança de janeiro ser um mês bom. E dali seguindo o mês bom até setembro do próximo ano, se não acontecer nada grave no planeta. Neste sentido, eu ainda estou meio ressabiado com agora dezembro. Eu ainda acho que vai acontecer alguma coisa, alguma dorzinha de barriga vai ser gerada, aonde os valores não vão ser regulados da forma correta como deveria ser. Então, gente, é uma aposta, né? Então, esse negócio de Bolsa de Valores é pura aposta, mas dedução, análise, sensibilidade, você vai colocando um monte de coisa aí para justificar. É como eu vejo. Agora, se vai acontecer não, aí já é outros 500, né? Eu não sou o dono da verdade absoluta. Acerto muito, mas eu não acerto 100%. Não cheguei a um nível de um profeta, por exemplo. E nem acho que vou chegar. Então é isso daí, gente. Vamos lá. E o dólar ontem caiu 1,03%. O dólar caiu bem, graças a Deus. Ele deu uma subidita para 5,39, ele chegou a 5,39 e depois foi caindo, fechou em 5,32. Com queda e foi caindo e fechou em 5,32. O índice Bovespa fecha acima dos 110 mil pontos. Vamos lá, Infomoney. Vamos para as notícias dos jornais. E Bovespa fecha acima dos 110 mil pontos e caminha para zerar perdas no ano. Dólar cai a 5,32. Mercado encerra em mais um dia de ganhos antes do feriado de ações de graça nos Estados Unidos. Então, e passou o feriado de ação de graça, vai ver quanto que vendeu, deixou de ver, né? Aí nós vamos ver o resultado na segunda-feira. O Ibovespa se descolou do exterior e fechou em alta nesta quarta-feira, dia 25, atingindo 110 mil pontos e aproximando-se mais um pouco do nível de fechamento do dia 21 de fevereiro, quando o principal índice da B3 encerrou a sessão cotado em 113.681. A Bolsa também caminha para zerar as perdas do ano, uma vez que encerrou 2019 nos 115 mil pontos. Só em novembro o Ibovespa já acumula valorização de 17,2%, ou seja, em um mês subiu 17,2%. É muita coisa, deveria ter subido uns 6, 5, 6. Então por isso que eu estou falando que ainda acho que tinha que fechar em torno de 98 mil pontos, porque ele tem que subir gradual e não assim pancadão em 2 semanas, porque entrou no investidor externo, entendeu?
Dentro deste cenário, os dados da B3 mostram muita entrada de recursos. Até o dia 19 eram 26,17 bilhões provenientes dos investidores estrangeiros, o que beneficiou principalmente as blue chips, pois são mais líquidas e mais pesadas no índice. Isso dá uma perspectiva, pois em um universo mais amplo das 200 ações que possuem alguma liquidez, a alta foi bem concentrada em commodities e financeira. No caso de petróleos e bancos, esse movimento é muito embasado também por serem papéis que se mexeram um pouco no rally anterior. Vamos lá. Ainda na Infomoney, o fiscal não bate, entre aspas, na Bolsa Brasileira e os IPOs inflados, entre aspas, as visões não catastróficas de das principais gestoras do país. Luiz Stumberg e Luiz Parreiras, gestor da lendária Verde Asset, discutem os grandes temas 2020 no evento Melhores Empresas na Bolsa. Essa não foi a primeira participação da Verde no painel do Stock Pickers. Os gestores da casa foram os protagonistas do episódio 32 do programa. Talvez uma das mais importantes das histórias. Vamos ver o que eles estão falando. Porém, quando você acha que não vai mais se surpreender com os Luizes, acaba quebrando a cara, entre aspas, no melhor cenário e sentido possível. É claro que em um dilema preocupante, mas para as empresas brasileiras, que são criadoras de empregos e pagadoras de impostos, ou seja, que geram valor, é um fator de menor pressão em comparação aos títulos de dívida pública. De fato, o Brasil foi o país emergente que mais gastou com assistência social na crise. Segundo Stumberg, 8,4% do PIB brasileiro teve essa finalidade, enquanto o México, por exemplo, gastou apenas 1% do PIB. Com esse tipo de medida, ainda assim, segundo ele, o cenário não é suficiente negativo para justificar retirada todo o dinheiro da Bolsa e voltar para o CDI. Ele até chegou a dizer que a sensação é de muito mais conforto ao investir na Bolsa Brasileira do que ao comprar títulos a longo prazo da dívida do Brasil. Eu também concordo. Mesmo assim, salientou a posição do Fundo Verde da Bovespa é menor do que já foi durante a recuperação dos mercados este ano. Presta atenção no que ele falou. É uma grande empresa de investimentos. Ele está tirando o dinheiro da Bolsa. Entendeu? Meio recado basta. Isso pode ser, ele não está tirando tudo, mas ele está tirando e passando para o CDI, porque ele quer alguma coisa garantida que vai dar um retorno fixo e alto em um ponto, e o outro para ele fazendo especulação com participação dos lucros. O problema é que a participação dos lucros não está sendo nem perto da inflação do que estão sendo pagos para os acionistas. Então, é um detalhe a ser bem observado nesse sentido. Isso pode ser atribuído aos rallies recentes do mercado, mas tanto Stumberg como Luiz Parreiras, que é responsável pelas estratégias de previdência da casa, defendem que o investimento em Bolsa do Brasil continua a ser interessante. Mas ele não está investindo tanto. Engraçado, é interessante, mas não investe tanto. Se não fosse, ele falaria, eu tive que tirar tudo. Ele não pode falar isso, então ele tem que puxar o saco para falar que está fazendo uma coisa medida, né? Nem lá, nem aqui. Vamos ver o que ele está falando aqui. Não, o resto é linguicinha. Ainda na Infomoney, o equilíbrio fiscal é muito relevante para a condução da nossa política monetária, fecha aspas, diz Roberto Campos Neto. Segundo o presidente do Banco Central, o custo-benefício do distanciamento social tem caído e o Brasil se destacou em relação às medidas econômicas adotadas na pandemia. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, enfatizou nesta terça-feira que o equilíbrio fiscal é muito relevante para a condução da política monetária brasileira. Ele fez a abertura do evento Melhores Empresas da Bolsa. O evento é online e gratuito e vai até o dia 26.
O Brasil fez muito mais em termos de gastos do que os países emergentes. Já vinha numa situação fiscal mais frágil, termina com uma situação ainda bem mais frágil, mas conseguiu evitar bastante a redução do crescimento, disse Campos Neto sobre os esforços do país para amenizar os efeitos negativos da pandemia. E aí a linguicinha do nosso presidente do Banco Central, né? O Brasil, no mundo emergente, se destaca bastante. Teve a menor queda do PMI. Nosso PMI foi um dos que mais recuperou no mundo. O Banco Central do Brasil foi o primeiro que fez uma medida de liquidez lá atrás, quando nem tinha sido declarada a pandemia ainda. São 17,5% do PIB de liquidez, disse. E na parte de suporte ao crédito de capital, o Brasil também foi o que fez maior liberação de capital. Gente, ele está falando um monte de linguicinha aqui, puxando o saco, só que depois sai uma outra nota, uma outra notícia do Banco Central. Ainda na Infomoney, Banco Central passará, presta atenção, Banco Central passará a divulgar taxa Selic diária até as 19 horas do dia de apuração. O Banco Central informou nesta quarta-feira, dia 25, por meio de nota, que passará a divulgar a taxa Selic diária até as 19 horas do dia de sua apuração. A medida começa a valer nesta quarta-feira. Até então, Selic diária não tinha um horário específico para ser divulgado pelo Banco Central, apesar de ser informada no mesmo dia da apuração. O Banco Central disse ainda que no dia 24 de dezembro, seu dia útil, e no último dia de cada mês, ano Selic diária será divulgada até as 1h30. A taxa Selic é calculada diariamente com base nas taxas praticadas em operações compromissadas com prazo de um dia útil, com lastro em títulos públicos federais liquidados no próprio Sistema Especial de Liquidação de Custódia, Selic, ou em um sistema operado por câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e liquidação. Serão elegíveis as operações liquidadas Selic. Aí vai falando o seguinte, mas o que eu quero falar aqui nisso daí? A taxa Selic diária tem como objetivo dar uma maior previsibilidade aos agentes quanto ao horário de divulgação da taxa Selic. Tudo bem, não tem problema, mas eu tô achando que essa notícia ela veio para mostrar que não vai poder demorar muito para subir a Selic. Eles vão ter que dar indícios e sinaizinhos. Então, tipo assim, de 2% para 2,01%. Você fala assim, mas isso não é nada. Mas é um sinal. Eu acho que vão usar nesse sentido. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Se eu conheço um pouquinho deste grupo que está na economia, eu acho que eles vão tentar fazer isso daí. Certo? Infomoney ainda. Fed, Estados Unidos agora. Fed estuda ajustar programa de compras de títulos para ajustar a recuperação da economia dos Estados Unidos. Gente, presta atenção. O Federal Reserve, o produtor de moeda, ele está querendo comprar títulos públicos do governo, ou seja, dívidas do governo, para dar mais liquidez ao governo. Pois é. O governo não está tendo pessoas físicas que estão querendo comprar os títulos dele. Está entrando o Federal Reserve para fazer isso. Eles têm isso. Seria como se fosse o Banco Central comprando as dívidas públicas do Brasil. O Banco Central não tem 300 bilhões de dólares em dólar lá? E eles vão falar assim, não, nós vamos vender esses dólares e comprar as dívidas do Brasil. É uma pedalada fiscal americana. Esse é o resumo da ópera. Isso daqui é um sinal ótimo a curto prazo para bolsas de valores e mercado, mas horroroso no sinal de que aonde estão os investidores aqui nos Estados Unidos? Será que eles não querem mais ficar aqui? Será que eles não querem mais comprar títulos do governo americano porque eles suspeitam que o governo americano pode não pagar ou ter algum problema? Vocês estão entendendo o gravante?
Isso daqui vai dar uma mexidinha no mercado, e já deu uma mexidinha, porque as bolsas internacionais estão no 0 a 0. E com uma leve tendência de queda. Pelo que eu estou vendo aqui agora, o DAX com uma leve, mas muito leve. Está no 0% ainda, mas está vermelhinho, porque já está dando uma quedinha de nada. Um negocinho bem pequenininho. Embora os membros do FONC tenham afirmado que o ritmo atual de compras está ajudando a manter as condições financeiras acomodatícias, eles observaram que as mudanças poderiam ser implantadas se necessário. Os participantes observaram que o comitê poderia fornecer mais acomodação se apropriado, aumentando o ritmo de compras e mudando suas compras do tesouro para aquelas com vencimento mais longo, sem aumentar o tamanho das suas compras, ou seja, trocar vencimentos que vão vencer agora para comprar vencimentos mais para frente, ou seja, alongando a dívida americana com o próprio dinheiro deles, e parece que eles vão querer produzir alguma coisa. Parece que eles vão querer passar a quantidade de dinheiro para ajudar o governo, vai ser em torno de 7 trilhões de dólares. Vamos ver. Se isso entrar, vai turbinar o mercado. Mas toda dívida uma hora tem que ser paga, mais cedo ou mais tarde. Então você acelera de um lado e depois você puxa o freio de mão do outro lado. Gente, vamos lá. Jamais é verdade absoluta. Eu quero esperar até sexta-feira, porque é sexta-feira que eu vou ter um sinal de como vai ser dezembro. E vamos ver como que vai ser isso daí. Vamos ver os sinais. Tá alta a bolsa, professor? Na minha ótica, está na situação atual, no cenário atual. Mas se for fazendo uma projeção para daqui março do ano que vem, esse era o valor que eu acredito que a bolsa deveria estar. Em março do ano que vem. Mas nós não estamos em março do ano que vem. Então nós temos dezembro, janeiro, fevereiro, para chegar em março, 4 meses. Então nós estamos antecipando 4 meses. Eu não vejo nada muito sadio nesse sentido. Mas vejamos as cenas do próximo capítulo. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.